Tribunais do crime mataram ao menos 9. Os tribunais do crime são julgamentos comandados por um presidiário do PCC que assume o papel de juiz para determinar por meio de um celular a morte ou não de uma pessoa, seja ela ligada ou não ao PCC. Escutas telefônicas mostram como funcionam os tribunais do crime. Pessoa 1, alô. Pessoa 2. Então, é aquilo que eu falei lá. Se o cara quiser vir, pode arrancar esse moleque aí, pegar, matar, raspar e sair fora. Que é para ele ficar esperto. É essa a ideia. Se quiser, é já para esticar o cerol. Que no caso seria uma gíria para matar. O texto retrata uma prática que tem se tornado comum em várias cidades brasileiras devido à existência de organizações criminosas ligadas principalmente ao tráfico de drogas. De acordo com a perspectiva teórica de Durkheim, o texto expressa... Bom, o que a questão está abordando? Ela está abordando a questão da violência. Ela traz uma notícia de jornal e ela vai relacionar essa notícia do jornal, que é teoricamente recente, de 10 anos atrás, com a teoria clássica da sociologia, que no caso é do Durkheim. Então, o aluno ele tem que refletir sobre essa notícia de uma forma sociológica, mas a partir dos parâmetros do Durkheim. Vamos ver as alternativas. A importância de se constituírem no interior da sociedade novas formas de consciência coletiva que se manifestam contrária àquela dominante reconhecida institucionalmente. Não, o próprio Durkheim ele não fala dessa criação de consciência coletiva e de que você tem que ter um posicionamento contrário ao que está ocorrendo ali. Então, não pode ser A, B. Que a harmonia social tem como um dos seus pressupostos a eliminação física e brutal dos indivíduos com um comportamento coletivo desviante por instituições paralelas ao poder estatal. A harmonia social não tem como pressuposto a eliminação física e brutal dos indivíduos. Além de que, essa não é uma perspectiva que o Durkheim traria, não é pela eliminação dos indivíduos que você vai ter essa coesão social. Porque a ideia do Durkheim e dos outros sociólogos do período era de você criar uma coesão social, daí você tem que lembrar de como é que funcionava a sociedade naquele momento. A dificuldade de se estabelecer num novo regime, numa nova forma de você enxergar a economia e a sociedade, as horas longas de trabalho, a falta de regulamentação do trabalho, a manutenção de uma massa pobre gigantesca, você tem uma nova elite que surge. Então, essa organização social que quebra, a forma de enxergar o mundo muda. Então, com essa forma de enxergar o mundo que muda, eles tentam encontrar uma solução para melhorar aquela sociedade. Então, para o Comte, a solução do Comte era que você iria evoluir, né? A igreja positivista, a teoria positivista era que você evoluiria. O homem ele estava num passo de evolução. Para o Durkheim, é você se enxergar naquela sociedade, se enxergar naquela coesão social e ver como que funciona, como que os fatos sociais estão levando aquela sociedade a se comportar daquela forma. C. A importância de todos os setores da vida social possuírem estrutura institucional, pois sendo a sociedade um grande organismo, inclusive o crime deve ser organizado. Não, ele não aborda essa necessidade de você ter uma estrutura institucional. Tem algumas estruturas institucionais que são importantes. Por exemplo, no Durkheim, ele diz que a escola ela é fundamental para a organização do homem em sociedade. Porque na escola você começa a aprender de uma forma mais sistemática as regras da sociedade, durante o período da escola. Então, quando a professora fala assim, que você está lá na creche, que você não pode morder o amiguinho, que você não pode brigar, puxar o cabelo do amiguinho, que você tem que falar por favor, que você tem que falar obrigado, que você tem que falar licença, tem que falar bom dia e boa tarde. Isso são fatos que estão sendo são externos àquelas crianças e é um comportamento externo àquelas crianças, mas que elas têm que aprender, porque se elas não aprenderem, elas não vão conseguir viver em sociedade, tá? Então, algumas instituições são importantes, mas dizer que até o crime tem que ser organizado porque todos os organismos da sociedade devem ser organizados, isso é uma conclusão errada. D. Que os indivíduos são anteriores à sociedade, ou seja, podem agir de forma autônoma e se assim for necessário, podem agir contrariamente às normas coletivas. Os indivíduos não são anteriores à sociedade, a sociedade é anterior ao indivíduo, tá? Então, só sobrou aspectos de um quadro anômico
pois, embora certa taxa de crime seja normal em todas as sociedades, a prática assinalada indica a perda de vínculos sociais e morais básicos para a existência da coesão social. Exato. A harmonia ela foi quebrada por conta dessa perda de vínculo. A violência e a perda dos laços sociais, elas vão conectar a sociedade e isso demonstra uma manifestação de anomia. Então, a violência e a quebra dos laços sociais, tá? É quando você sai daquele espectro do fato social, é quando você sai daquele laço social. Na notícia, a gente percebe que nem o presídio, que seria uma instituição, vai conseguir restabelecer algum tipo de ordem em relação ao que está acontecendo dentro das suas paredes. Então, isso significa o quê? Uma falta total de coesão da sociedade, porque nem dentro daquele microcosmos, que seria na prisão, eles conseguem manter uma coesão. Já que se você está na prisão, você tem que seguir um costume. O costume é você estar trancafiado porque você realizou um ato ilícito. Só que esse trancafiamento ele acontece perante algumas características. Então, é a falta de ligação com o exterior, é você, teoricamente, refletir sobre o que aconteceu e você se manter afastado da sociedade porque você não é um indivíduo que consegue viver em sociedade. Essa é a ideia da prisão. E durante um período você é punido por isso e depois você volta e você tem uma outra chance. O que acontece é que a pessoa está quebrando duas regras. Ela não só está quebrando a regra social, que ela está mandando matar alguém, como ela está quebrando a regra dentro do microcosmos, que ela está ligando para alguém de fora. Então, a alternativa correta é a E.